Saúde Consciência. Etel, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN Vitória. Etel, nossos ouvintes estão conversando sobre o seu tema aqui desde o iniciozinho do programa, viu? Alguns já me disseram que já adquiriram até suplementos com base em dicas, né, de saúde que eles assistem nas redes sociais. Vamos esclarecer aí como é que a gente identifica se de fato esse perfil... eu vou até fazer uma nova introdução aqui, Etel, né, para quem chegou agora e não pegou o gancho. Tem uma pesquisa que foi divulgada nos últimos dias que diz de cada 5 usuários de rede social, pelo menos um já tomou decisões ligadas à saúde com base nos conselhos da internet. Exato, Fernanda. Então, assim, para quem está chegando agora, né, a gente tem essa pesquisa que foi publicada no jornal da Associação Médica Americana, que é uma revista científica muito conceituada, de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Então, é bom a gente colocar esse contexto, né? É um contexto dos Estados Unidos, onde pouco mais de 7 mil pessoas, 7.286 pessoas foram entrevistadas, vou colocar aqui, arredondar para 7.200, e a pesquisa que foi, né, intitulada Uso de redes sociais para obtenção de informação de saúde em adultos nos Estados Unidos, mostra um dado preocupante, como a gente estava começando a falar aí, né, Fernanda? Primeiro, a gente tem que reconhecer, né, Fernanda, que as redes sociais que vieram para ficar revolucionaram a tomada de decisão em todas as áreas. Então, em relação à forma como a gente consome, a forma como nós fazemos escolhas em diversas áreas da nossa vida. Mas a gente ainda não tinha uma pesquisa científica relacionando especificamente à saúde. Então, essa pesquisa que entrevistou, né, um pouco mais de 7 mil pessoas nos Estados Unidos, perguntou como que eles usam as redes sociais, tempo que eles ficam, como que eles escolhem, como que eles são influenciados, as escolhas deles para a saúde são influenciadas. Então, alguns dados preocupantes antes da gente fazer uma análise, tentar fazer trazer para o contexto, né, aqui do Brasil. Primeiro, uma coisa que chama atenção, né, nessa pesquisa, e tem um paradoxo aí, né? É uma coisa assim, contraditória, vamos dizer assim, porque 87,8%, vamos dizer, quase 88% desses adultos entrevistados utilizam a rede social. Utilizam regularmente. Então, praticamente todos os dias eles entram nas redes sociais. E quase desses, né, quase 90%, 80% consideram que essas informações de saúde são falsas. Então, eles ali acham que essas informações são falsas ou enganosas, mas a gente tem aí em torno de 21,6% que admitiram que tomam a decisão de saúde baseada no que aparece no feed das redes sociais, principalmente aí Instagram e Facebook. Então, assim, é preciso... E aí os próprios pesquisadores, né, colocam uma preocupação, mas antes de eu chegar à preocupação, ainda vou dizer quem são esses 21,6%, quase 22%, né, daqueles que acreditam, né, naquelas informações ali. Quem são as pessoas que estão mais influenciadas, acreditando nessas mensagens que aparecem ali nas redes sociais, né, na página principal? Nos Estados Unidos, tá? Os idosos, eles consideram esse grupo, né, de latinos e pessoas com condições crônicas de saúde. Então, aquelas pessoas, por exemplo, diabéticos, hipertensos, pessoas que tomam medicamento porque têm uma doença crônica, essas pessoas estão nesse grupo que acabam tomando decisões, né, baseado
no que está aparecendo ali na página principal, né, no feed da rede social. A gente não tem uma boa tradução para feed, né? A gente acaba falando a palavra em inglês, mas é aquela página principal ali, né? Das redes sociais. Então, isso, Fernanda, levanta uma preocupação, porque aquelas pessoas que acreditam, que estão acreditando e que estão tomando a decisão nos Estados Unidos são aquelas que estão mais vulneráveis, né? São idosos, que em geral já têm outras doenças, né? Pessoas que têm doenças crônicas, que quando você toma algum medicamento, com aquele medicamento que você já toma normalmente, regularmente, por uma doença, por exemplo, porque você tem hipertensão, você toma um antihipertensivo, né? Porque você tem diabetes, você toma um medicamento para controlar o açúcar no sangue. E a tomada de outras medicações fora da indicação do profissional de saúde que está te acompanhando, né? Do médico, a médica que está ali te acompanhando, pode causar prejuízos à saúde dessa pessoa. Então, os pesquisadores, para fechar essa parte, levantam essa preocupação que 22% é um número considerável, né? Assim, é significativo você pensar que essas pessoas estão ali tomando decisões, fazendo compras e muitas vezes influenciados, né, pela própria página que já direciona essa pessoa para fazer uma compra. Então, assim, uma preocupação grande com isso, quer dizer, esse gasto, ele pode ser um gasto desnecessário para a saúde daquela pessoa, não vai acrescentar nada, ou pode, inclusive, prejudicar. Então, a pesquisa em linhas gerais, ela diz sobre isso, e os pesquisadores levantando essa preocupação e dizendo assim, os gestores de saúde precisam dar mais atenção ao que está acontecendo nesses conteúdos, principalmente de influenciadores que não têm formação na área, né? Então, e eles levantam, tem dois problemas aí. Aquelas pessoas que não têm formação na área estão ali falando e vendendo produtos. Então, isso deveria ser passível, inclusive, né, de questões judiciais, né? E uma outra questão são as pessoas que têm formação na área, mas que têm interesses comerciais. Então, eles levantam isso como um novo desafio, né? Vamos colocar assim, para a área da saúde, porque isso acaba impactando pessoas que vão chegar descompensada das suas doenças de base no pronto-socorro, né, nas emergências, vão chegar muitas vezes, mesmo nos consultórios, para dizer, olha, piorei, aí vai ter que fazer alguma intervenção que nem precisaria, porque tomou um medicamento que não era indicado para ela. Então, há preocupações que são sérias, né, que esse estudo levanta. Então, Fernanda, em linhas gerais, o estudo fala sobre isso. E aí, a gente tem aquelas dicas, né, de como lidar com essa influência. Não tem como a gente dizer que as redes sociais, né, não estão aí e estão fazendo isso, né? Então, como é que a gente pode, primeiro, educar, né, educar as nossas crianças, adolescentes, que esses conteúdos eles aparecem para todas as pessoas, né? A gente, infelizmente, não tem muita regulação, né, nesses filtros de idade. O algoritmo acaba te entregando, se você vai ali curtir um conteúdo de saúde, ele acaba te mandando mais conteúdos, né, naquela linha. Então, isso acontece porque o que está por trás, né, das redes sociais são algoritmos, então o que é mais viral, né, o que acaba sendo compartilhado mais, acaba também sendo entregue para mais pessoas. Então a gente sempre tem que pensar o que está por trás disso que está aparecendo para a gente, né? A outra coisa são dicas, né, para a gente minimizar essa influência, verificar a fonte, né? Então, antes de você seguir uma dica de saúde ou de estética, eu não cheguei nessa parte de estética, Fernanda, mas tem muitas pessoas tomando decisões sobre estética também, baseado nesses influenciadores, que acabam depois
tendo prejuízos para a saúde dessa pessoa do ponto de vista do seu bem-estar, né, da sua saúde mental, porque isso pode gerar deformidades que vão fazer com que a pessoa tenha muita dificuldade de lidar, né, com a sua autoestima, e isso também afeta a saúde mental. Então, essas questões, né, precisam ser colocadas também. Não só essas dicas de saúde, mas de estética também. Então, verificar fonte, gente. Verifica fonte. A Agência Lupa, não sei se você viu. E sim. Viu, sim. né? A Agência Lupa está fazendo um alerta, inclusive, para promessas absurdas, né, de falsos médicos na internet. Tem um deles que promete aumentar o QI infantil e ele sugere suplementos. Pois é. Inclusive, Fernanda, tem essa questão que foi levantada, porque, inclusive, esses profissionais, eles são perfis falsos. Isso, né? Aí. E com essa a possibilidade da inteligência artificial, é muito difícil agora para a gente saber o que é falso e o que é verdadeiro, porque a pessoa, ela é tão real, né, e ela tem ali atributos, vai ter nome, né, do profissional de saúde, médico, enfermeiro, vai ter a inscrição do conselho, e tudo isso pode ser falso. Então, assim, a gente precisa redobrar essa atenção para verificar essa fonte. A outra coisa, Fernanda, é isso, desconfiar de fórmula mágica. Então, esses conselhos rápidos, milagrosos, que vão prometer soluções, a gente precisa desconfiar. Desconfiar disso. Tem uma participação de um ouvinte, Fernanda, aqui muito legal, Etel. O Adalberto vai exibi-la aqui pra gente. É o nosso ouvinte Adriano, Etel. Isso aí é verdade, tá? Esses dias eu estava deitado, mas minha esposa, ela no TikTok, ela viu uma receita lá, ela levantou na hora, foi fazer e tomou. Do nada. Aí eu perguntei a ela, de onde você tirou a certeza que isso dá certo? Eu assisti no TikTok. É mole? E muita gente faz isso, tá? Infelizmente. É o alerta aqui trazido pelo nosso ouvinte Adriano, Etel. Exato, Adriano. Então, essa preocupação sua, ela é real porque pode, inclusive, prejudicar a saúde das pessoas, né? Nós temos sempre que entender que, infelizmente, nem tudo que está nas redes sociais a gente tem que olhar que intenção que está por trás, né? Inclusive com crianças, né? A gente está vendo esses chamados desafios, né? Que acabam colocando a saúde das crianças e adolescentes em risco, também nessa área de saúde mental, fazendo com que as crianças façam ações que coloquem a vida delas em risco. Então, a gente precisa sempre avaliar a intenção, né, dessas postagens, e principalmente se tem objetivo comercial, que às vezes está recomendado, está disfarçado ali. Faça isso, aí depois tem uma venda casada com aquela recomendação, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção. Infelizmente, a gente carece ainda, né, de regulações maiores. Recentemente, não sei se todos acompanharam aqui, a China tomou uma decisão de que os influenciadores nessas redes sociais, lembrando que o TikTok é chinês, né? Lembrando que os influenciadores só podem falar sobre aquilo que eles têm formação. Então, por exemplo, influenciadores da saúde teriam que ser profissionais da saúde. Eles eliminam um problema, que é esse problema de, vamos colocar assim, esse problema da fonte, né? A fonte é uma pessoa que tem formação na área, mas não elimina o segundo problema, que é a intenção comercial. Então, a gente precisa prestar muita atenção nesses elementos. Então, repetindo aqui, verificar a fonte, desconfiar de fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, gente, não existe. Assim, a gente gostaria muito que existisse, que a gente tomasse alguma coisa ali, que a gente fosse
ficar mais jovem, mais magro, mais bonito, mas essa fórmula mágica, ela não existe. Em geral, a gente precisa ter um esforço, né, para conseguir resultados com aquilo que a gente está falando, e principalmente o acompanhamento de profissional ali. E avaliar a intenção. Então, essas 3 coisas, verificar a fonte, desconfiar de fórmula mágica e avaliar a intenção, se tem intenção comercial disfarçada, prestar atenção nesses 3 pontos, Fernanda. Perfeito. E se esse idoso, principalmente, né, que é o mais impactado aí com essas informações e que não consegue ainda distinguir aquilo que é falso, um perfil que foi criado, se é inteligência artificial. Gente, olha, com tanto jovem, né, com tanta gente aí legal à sua volta, vamos ajudar também, né? Exatamente, Fernanda. E lembrando, eu queria colocar um ponto importante aqui antes de finalizar, é que esse estudo foi feito nos Estados Unidos, onde o sistema de saúde deles é pago e muito caro. Então, em geral, você vê esse grupo que é mais influenciado, é um grupo que, em geral, tem mais dificuldade de acessar esse serviço de saúde, porque são populações, diria assim, mais vulnerabilizadas. Para você acessar um serviço de saúde sendo idoso, você vai pagar uma conta muito mais cara, porque você tem muito mais problemas de saúde. Então, as pessoas evitam ir num hospital, evitam ir num centro de saúde. O que é diferente aqui no Brasil. Então, a gente tem essa facilidade. A gente tem uma unidade de saúde perto da nossa casa, a gente tem um pronto atendimento, às vezes um hospital, a gente tem um sistema único de saúde, que é melhor a gente consultar um profissional que está habilitado ali perto da gente, do que a gente se aventurar aí numa recomendação de pessoas que, infelizmente, são mal intencionadas ou têm interesses comerciais que não são aqueles melhores para a nossa saúde. Então, fica essa dica aqui, né, Fernanda, que a gente tem o SUS. Então, é um diferencial importante dos Estados Unidos. Perfeito, Etel. Muito obrigada pelas suas dicas, viu? Boa terça. Obrigada. Um abraço. Abraço, Adalberto, Fernanda, todo mundo.